Estamos de volta com o Jornal da Correio, jornal especial em comemoração aos 434 anos da terceira capital mais antiga do Brasil. E vamos falar agora sobre a história, voltar a falar sobre a história de João Pessoa e de uma das ruas que fica aqui no Centrão, na região do Varadouro, a Rua da Areia. Você sabia que a Rua da Areia já foi morada de comerciantes nobres? Vamos ver essa história na reportagem de Luiz Eduardo. Um dos primeiros corredores da cidade de João Pessoa foi a Rua da Areia, localizada no bairro do Varadouro. De acordo com alguns historiadores, a Rua da Areia ganhou esse nome justamente porque naquela época, quando chovia, as areias que ficavam acumuladas nos terrenos aqui ao lado acabavam se juntando aqui nessa parte mais baixa da rua. Isso gerava uma série de problemas urbanos. Se a gente lembrar que a própria avenida não era calçada como ela é hoje, né? E aí esse nome ficou bastante popular. E era aqui onde moravam os ricos negociantes da cidade e os senhores de engenho no século XIX e início do século XX. A relação da história da capital e dos pessoenses com a rua é tanta que virou até livro. Eu nasci em Cruz das Armas. Rua Comum, você sabe, é um bairro operário da cidade. E quando eu chego lá no Varadouro, aquela região chamada Varadouro, eu descubro aqueles casarões. E aí eu descubro o rio, o Sanhoá, eu descubro aquela arquitetura, né, colonial, que é muito diferente de Cruz das Armas. Muito diferente da rua, da Ilha do Bispo. E aquilo, eu já tinha essa tendência de escrever. E aquilo foi armazenando. Então, todo o meu material tem alguma coisa a ver com o Varadouro. Mas quem diria que o local onde moravam pessoas da alta sociedade seria, mais tarde, conhecido pela boemia. Com o fim da atividade portuária no Porto do Capim, a gente sente uma decadência em toda essa região. E é nesse momento da decadência que a Rua da Areia passa a ser desocupada por famílias abastadas, que ela vai ganhar um novo público e ela vai ganhar um aspecto mais boêmio. Esses grandes casarões que originalmente obrigavam essas famílias abastadas vai passar a vão ser utilizados para bares, para prostíbulos, cabarés, como se diziam na época, né? Hoje em dia ainda existem alguns bares e casas de encontro por aqui, mas esse estigma não está só presente na Rua da Areia. A relação do centro histórico com a boemia é um pouco mais extensa. Os poucos moradores da rua evitam falar sobre o assunto. A via está presente nos primeiros registros cartográficos da capital, datados do século XVII, mas não se sabe quando exatamente a rua foi fundada. Hoje, ela acolhe prédios e casarões abandonados ou sem manutenção. No percurso da rua, você encontra várias características de períodos arquitetônicos e você encontra um casario com vários pavimentos de maior porte, como é o caso desse que a gente está aqui na frente, que infelizmente já está em ruínas, né? O processo de deteriorização já é bem avançado, já teve a queda já do seu lado, porque era uma composição simétrica, né? E a gente perde já esse outro volume, mas o que é possível você perceber é que quando estava em perfeito estado era uma composição muito bonita, né? Porque você tem um prédio principal com uma grande altura, né? Com arcos ogivais, um frontão neoclássico. Esse é um dos prédios mais característicos. No início da rua também você encontra até 3 pavimentos que são sobrados. E mesclando a isso você encontra as casinhas geminadas pequenas ainda desse período, onde as cartas régias não haviam ainda sido criadas para a normalização dessas construções. Do viaduto Damásio Franca até a esquina da Maciel Pinheiro, são quase 700 metros de extensão, que guardam acontecimentos importantes. Os comerciantes não eram, num primeiro momento, uma parte da sociedade muito valorizada. O interessante era morar na cidade alta, ter ligação com os senhores de engenho, ter um casarão lá perto da igreja de São Francisco. Mas o que acontece? No final do século XIX, ao passo de que o pessoal lá ligado aos engenhos estão, de certa forma, empobrecendo, né? Porque há um declínio dessa atividade, aqui a região ligada ao comércio, que estava mais ligada depois, posteriormente, ao porto, ao ciclo do algodão, vai dar um boom comercial. Então, os comerciantes vão enriquecer.
E são esses comerciantes enriquecidos em grande momento que vão repaginar a parte baixa da cidade, vão enobrecer a Rua da Areia. Legal, né? Pra gente é um privilégio poder, em um jornal como esse, especial, mostrar e contar pra você um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa história. É importante demais, principalmente a nossa história, né? A história da cidade de João Pessoa, que é uma história rica em detalhes e que se confunde aí com o início e com a história também do nosso país. Bonito demais.